Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje nós vamos fazer aqui a oitava parte do nosso tutorial, onde a gente está desenvolvendo um clone do Flappy Bird em Godot. Então hoje o que a gente vai fazer é aqui o nosso sistema de pontuação. Então, conforme eu for marcando os pontos aqui, ele vai alterando aqui no nosso display. Então, deixa eu minimizar aqui, vamos abrir nossa Godot. Selecionar aqui meu clone Flappy Bird. Então, o que eu vou fazer é abrir aqui meu... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o download de uma fonte para a gente poder usar aqui no nosso display. Eu vou abrir aqui meus projetos. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês vão fazer o download dessa fonte aqui. O que vocês vão fazer é pegar aqui o arquivo TTF. Vamos copiar. Aqui na pasta do projeto, em Assets, eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar de fonte. E vou colar aqui dentro. Vou voltar aqui para o meu Godot. E aqui a gente já tem a fonte que a gente vai utilizar no jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer então é a parte de código. Então eu vou abrir aqui o script do meu player. Aqui eu já tenho todos abertos, mas vou abrir as cenas aqui para a gente poder ter o visual aqui. Então vou precisar da cena game, da cena player e da cena obstáculo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui na cena obstáculo, então quando a gente passar aqui pelo point area, que a gente criou aqui, que é a parte onde ele entrar, vai fazer um ponto. Aqui a gente vai verificar, né, se ele é um player, se o game over é igual a falso. Eu vou chamar uma função aqui, então vou colocar body.score. É uma função que a gente vai criar aqui em player. Então essa função não existe, eu vou ter que abrir aqui o player, abrir aqui o script do player e vou criar uma função chamada score. Aqui a gente vai emitir um sinal para nossa cena game. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui, eu vou criar um sinal chamado, então eu digito aqui embaixo aqui do nosso sinal aqui sGame start. Então eu vou colocar signal sGame score. Então eu criei um nome para o meu sinal e aqui eu só vou emitir esse sinal. Então é só utilizar aqui o nosso sGame score. Então aqui toda vez que eu passar aqui, entrar, né, no point area, se for o player, ele vai executar a função score e emitir um sinal. Daí agora é só a gente conectar aqui. Então a gente vai aqui no ready do game. Eu vou conectar então sGame score. Então é player.connect sGame score, que é o meu sinal. Self, porque ele vai ser passado aqui para o game. E eu vou executar uma função, chamada de score também. Então aqui eu já tenho essa variável criada aqui. Então vou criar uma variável var new
score, então uma variável chamada new score, eu vou iniciar ela como 0. Então quando a gente começar o jogo, eu vou estar com 0 pontos. Aqui, como eu vou estar chamando uma função chamada score, vou fazer exatamente dessa maneira. Um score. Agora, toda vez então que eu receber esse sinal de nova pontuação, eu venho aqui e incremento o meu score. Então, vou colocar new score mais igual a 1. Que é basicamente isso daqui, ó. New score igual a new score mais 1. É uma forma reduzida da gente incrementar aqui um valor. Então, mais igual a 1. Aqui a gente pode testar. Então, vou dar um print new score. Vamos executar aqui para ver. Então, conforme eu for jogando aqui, veja que aqui ele vai incrementando esse valor. Só que o interessante é a gente exibir na tela. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai criar uma nova cena. Então, vou clicar aqui para adicionar nova cena. A gente vai clicar aqui para adicionar um nó filho. Esse nó filho vai ser, na verdade, o nó principal aqui da raiz. Então, ele vai ser do tipo Canvas Layer. Então, vou selecionar aqui Canvas Layer, vou criar. Esse Canvas Layer a gente vai chamar de HUD. Aqui a gente vai adicionar, deixa eu vir aqui para o 2D. A gente vai adicionar um nó filho do tipo Label. Então, como a gente vai imprimir um texto, eu vou utilizar então um label. Aqui, esse label, eu vou posicionar ele aqui na parte superior. Então, aqui a gente tem um novo botão aqui, quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de node. Então, vou clicar aqui em Layout. Eu vou utilizar a largura superior. Então, ele vai ancorar aqui nessa parte superior aqui da tela de jogo, né? Então, vou aumentar ele aqui. Vou colocar um texto aqui, só para a gente verificar. Então, coloquei um 0 aqui. Aqui a gente vai deixar ele alinhado no centro. E o alinhamento vertical a gente também deixa no centro. Então, se eu quiser posicionar ele de forma diferente, é só eu aumentar aqui a área aqui do meu label. Para a gente alterar essa fonte aqui, deixar uma fonte melhor aqui, eu venho aqui dentro do label, eu venho aqui em Custom Fonts. Aqui em fonte, eu vou criar um novo Dynamic Font. Então aqui está vazio, eu clico aqui, clico em novo Dynamic Font. Vou clicar aqui em cima desse Dynamic Font. Aqui em fonte data, eu vou colocar um novo Dynamic Font Data. Clicar aqui. Em fonte path, eu vou clicar e selecionar aqui minha fonte. Então aqui eu já alterei a fonte do meu jogo. Veja que o texto sumiu. Então o que eu vou fazer é vir aqui em Settings, aqui em fonte mesmo. Eu vou alterar o tamanho dessa fonte. Vou deixar um 42. E aqui a gente já alterou a nossa fonte. Eu vou salvar o nosso HUD aqui em Scenes. Vou salvar como HUD.tscn. Clicar aqui em salvar. Venho aqui no meu game e eu vou adicionar o HUD aqui. Então eu venho aqui instanciar cena filho, selecionar o HUD e ele já vai estar posicionado aqui. Uma coisa interessante aqui do nosso Canvas Layer é que independente do local que eu colocar, ele sempre vai ficar sobre os outros elementos, sobre os outros nodes. Então ele sempre vai ser desenhado aqui em cima de tudo, tá? Então vamos executar só para ver como ficou aqui posicionado na tela.
Se a gente quiser colocar aqui uma borda aqui, para ficar um pouco melhor, porque ele tá uma fonte toda branca aqui. Eu vou clicar aqui em Custom Colors. Vou dar uma puxada aqui. Então, o Font Color a gente não precisa mexer. Aqui o Font Color Shadow. A gente vai deixar com a cor preta aqui mesmo, que é o RGB 000 com alfa de 255. Aqui em Custom Constraints, eu vou colocar o offset aqui para 3 no X e 3 em Y. E aqui eu coloco Shadow as Outline, eu vou colocar 1. E daí ele vai ficar com essa borda aqui preta. Ela fica melhor, porque se a gente tiver num background um pouco mais claro, a gente consegue ver aqui esse branco aqui um pouco melhor. Agora a gente vai fazer esse número, esse valor, né, ser alterado. Então aqui no HUD eu vou criar um novo script. Eu vou deixar então GD Script, herda de Canvas Layer, o modelo que eu deixo em empty, e vou salvar aqui, clicando na pastinha, eu vou salvar lá na minha pasta Scripts. Clicar em abrir e criar. Então a gente criou como HUD.gd mesmo. Aqui a gente vai criar uma nova função. Então eu vou func update score. Eu vou passar aqui um parâmetro, que vai ser o score, ou new score. E aqui eu vou pegar meu label, ponto text, porque eu vou alterar essa propriedade aqui do label. Então aqui, se eu colocar aqui, a propriedade é text tudo minúsculo, então é o que eu vou colocar lá no código. Então text é igual a new score. Aqui, quando eu passar esse new score, então vai ser aqui pelo game. Então, selecionando aqui o game.gd, o que eu vou fazer é assim. Eu vou pegar meu HUD e vou chamar a função update score. E vou passar meu new score aqui, que é esse valor. Então, eu altero o valor, chamo essa função do HUD. Essa função do HUD vai pegar o label e alterar o texto dela para esse valor. O problema é que aqui no game, new score é um valor inteiro, é um número. Aqui, label.text recebe uma string, um texto. Então eu tenho que converter esse valor inteiro para um texto. Então eu vou colocar aqui string e entre parênteses eu coloco new score. Aqui eu peguei o new score, que é um número, e converti para um texto ou uma string. Daí eu consigo passar esse valor aqui para o label.text. Então, vamos pegar todo o processo aqui. Então, quando o player entrar aqui no point area, dentro do obstáculo, ele vai chamar essa função score que está lá dentro de player. Daí aqui, no player, a função score vai emitir esse sinal sGameScore. O game se conecta a esse sinal e executa essa função score dentro de game. Deixa eu diminuir aqui que está muito pequeno. Então, o game recebe o sinal de player, que é esse sGameScore, e executa uma função, que aqui no caso a gente chamou de score.
Essa função vai pegar essa variável newScore, que, que inicia como 0. Então ele vai pegar esse newScore, incrementar um ponto. Daí dentro do HUD, ele vai abrir o HUD, ele vai pegar o HUD, chamar essa função updateScore, passar o newScore aqui, que é esse valor, como parâmetro. E daí, dentro de HUD, ele vai alterar o valor do label.txt. Vamos tentar aqui. Então aqui a gente já tem a nossa pontuação funcionando. Se vocês acharem que a posição do texto está um pouco ruim, quero colocar mais para cima, é só puxar aqui. A fonte está muito grande, só vir aqui em Settings, aqui em Fonte. Eu venho aqui e vou colocar, sei lá, 36. Vamos deixar um pouco menor. Já fica um pouco melhor aqui. Agora, para finalizar, vamos aqui no Player e colocar os sons aqui do Player. Então aqui eu tenho esse áudio Stream Player. Ele está executando o som wing.ogg. Então vou renomear ele aqui para wing. Então esse áudio aqui, o wing, ele é executado toda vez que a gente dá o impulso. A gente vai adicionar mais dois áudios. Um para quando a gente fizer a pontuação, então vou adicionar aqui um nó filho. Eu vou colocar aqui um áudio Stream Player. Venho aqui nos meus assets, no áudio. E eu vou utilizar aqui esse áudio point.ogg. Vou puxar ele aqui para o stream. O point.ogg, se a gente vier aqui em importar, aqui em cima do lado de cena, veja que ele está com o loop ativo. Então vou desmarcar. Outra coisa que a gente tem que verificar é se o playing está desmarcado e se o autoplay também está desmarcado. Daí aqui eu vou então colocar point, chamar de point esse áudio stream player. Aqui no player eu vou adicionar um outro nó filho, um outro áudio stream player, que aqui é para quando a gente bater no cano ou no chão. Então eu vou chamar de hit, que é o mesmo nome aqui. Então se eu der um play, é esse barulho. O hit, a gente tem que alterar aqui o loop também, desmarcar ele. Vou reimportar. Então, o point aqui eu esqueci de reimportar, é só desmarcar aqui e clicar em reimportar. Então, todos agora estão com o loop desativado. Então, vamos agora executar aqui o nosso... Vamos agora executar, então, o nosso pássaro aqui. Executar os sons aqui. Então, eu venho aqui no Player, vou no Script. Então, aqui no Score é o mais fácil. Eu apenas, quando eu tiver aqui um ponto novo, eu vou pegar meu áudio point e chamar a função play. Então, play vai tocar o som. Como ele não está marcado o looping, então a gente vai tocar ele apenas uma vez. Aqui, lembra que quando a gente bate no obstáculo ou no chão, eles vão chamar essa função stop. Então o que eu vou fazer é assim: if game over igual a false. Então primeiro eu verifico se o game over já não está ativado, né? Se ele não é igual a true. E eu vou chamar o meu
tom hit e executar a função play. Porque eu verifico primeiro se o game over é igual a false. Porque se por um acaso eu bater no obstáculo e depois bater no chão, quando ele bater no obstáculo, ele vai executar essa função stop. Quando ele bater no chão, ele também executa essa função stop. Então eu verifico primeiro se o game over é igual a false para eu poder executar isso daqui. Então vamos testar. Aqui eu esqueci, é claro, né, de alterar o nome aqui do nosso wing. Ele era Audio Stream Player, agora é o wing. Ele não tocou aqui o nosso hit. É porque eu não coloquei aqui o string. Deixa eu só puxar o string aqui então. Então eu vou selecionar aqui o hit. Venho aqui o hit e puxo até aqui o nosso string. Vou executar de novo. Veja que ele bateu no cano, fez o barulho, mas quando bate no chão ele não faz de novo. Mas se ele bater só no chão primeiro, ele vai fazer o barulho. Então o tutorial hoje é isso. Foi bem rápido. A gente já conseguiu fazer a nossa pontuação. E executar os sons do jogo. No próximo tutorial a gente vai criar nossa tela de Game Over e um menu para reiniciar o jogo assim que a gente perder. Então, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. E agradecer aí aos novos inscritos, ao Krakenzin e ao Cusquin. Espero que eu tenha falado certo aí. Por terem se inscrito, por estarem comentando aí e por estarem acompanhando aí o tutorial. Vou deixar aí o link do canal deles aí na descrição. Então, mais uma vez, agradeço a todos aí e até a próxima parte do nosso tutorial.